muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio 150 do Repercuta Podcast. Eu tô feliz pra caramba. A cada episódio que eu gravo, enfim, essa jornada toda que tem sido Repercuta desde 2020 e poder, anos depois, seguir produzindo, isso é um projeto tão importante pra mim. O podcast me trouxe novas amizades, novas parcerias. Eu cresci bastante porque muitas vezes eu tenho que pesquisar, estudar o tema. Então, a maior prova para você transmitir é a transmissão daquele tema e daquele assunto, é a prova, é a chancela de que tu aprendeu, durante o processo de pesquisa. Sou músico, sou baterista, pesquisador, podcaster, comunicador. São paixões para mim. E esse podcast é o símbolo disso tudo. É onde eu posso agregar, juntar tudo. Me aproximar de mais pessoas, de mais temas, assuntos, enfim. É algo que muitas vezes é até engraçado. A galera fala assim, pessoal do Repercuta lá e tal. Mas normalmente eu tô só, eu falando pro mundo sozinho e com aquela autocrítica que me conhece de perto sabe. Me dou um pouco, mas também gosto de botar conhecimento. A questão de responsabilidade com relação ao que você está falando no momento em que o microfone está ligado, pra mim é muito importante. Acho que vem desde a minha formação mesmo. E formação eu digo enquanto ser humano mesmo. E claro que durante a jornada a gente não faz nada sozinho. Tenho que registrar aqui pessoas que me ajudaram. Everton Cosme, amigo que me ajudou a fazer a logo lá, eu tive a ideia, eu fiz um rabisco, ele materializou digitalmente. Iveson Gomes, videomaker, e um amigo, eu sempre que eu acione, eu digo, Iveson, tive uma ideia aqui, rola fazer ele, vamos lá, vamos fazer. Algumas vezes ele tem até mais força do que eu, mais ânimo. Carlos Júnior já me auxiliou com acesso a estúdio para gravar. Enfim, são tantas pessoas, Henrique Costa, videomaker também. O Repercuta se tornou um lugar, um espaço de encontro, de conhecimento, de novas parcerias, de novas amizades. Eu tô satisfeitíssimo. Episódio 150, esse episódio é um episódio comemorativo que ele simboliza essa jornada, Mas cada episódio, cada convite aceito, a cada novo tema que eu anoto lá para fazer a pesquisa e que vira um roteiro, que eu vou e gravo, edito, subo nas plataformas, disponibilizo para vocês, é gratificante demais. Simbolizando, essa jornada toda, o episódio 150 e já vou adiantando que tá contando, tem mais coisa para sair. é viciante. E muito gratificante, principalmente. Trago aqui um episódio para você que está me ouvindo aqui pelas plataformas. Se você quiser ver esse episódio, ele está disponível lá no YouTube, no meu canal. E já deixando o convite para você se inscrever por lá também. Jade Tavares está aqui na descrição. E para esse episódio 150, como você viu, eu trago o Tostão Queiroga, outra referência do meu estado, da minha cidade, que sempre vi tocando em vários carnavais e eventos diversos, e é um dos caras que eu gosto muito de ver ao vivo, e eu tive a honra de receber e de trocar essa ideia. Em especial, eu tenho que também agradecer o que pode vir a ser o início de uma nova parceria com a Júnior Eugênio Drum Shop, uma loja especializada em bateria aqui em Recife, do baterista e lojista pernambucano Júnior Eugênio. Foi lá onde eu gravei presencialmente com o Tostão. E nessa conversa, detalhes desses mais de 40 anos de carreira. A gente fala sobre identidade sonora, sobre o que se espera de ser um baterista, os motivos aos quais a gente resolve sentar num kit de bateria, as expectativas em cima do baterista ao longo do tempo, ele que passou por algumas gerações e fases. Enfim, a gente reflete um pouco com relação a isso. Os artistas aos quais ele acompanhou ou acompanha, com destaque especial na altura de gravação desse episódio para Elba Ramalho, aqui um Tostão faz parte da banda já há bastante tempo. A gente fala dos professores que ele teve ao longo da carreira, convívio familiar que vem desde o início. O Tostão de família artística. Tem o evento Recife Tocando Tambor, que é o encontro de bateristas aqui de Recife, idealizado por ele. Para além da vida baterística, você conhece um pouco do lado produtor e diretor musical do Tostão Queiroga. Curiosidades desse tempo de carreira, as histórias que vocês sabem que não deixo passar e referências musicais e de vida. É isso, feliz demais, feliz demais. Eu gosto de celebrar os marcos assim. É mais uma celebração que eu divido com você. Agradecer a você também. Agradeci a muita gente que participou. Agradeço a todos os convidados e convidadas, os meus amigos que me ajudaram a produzir alguns episódios. Mas agradecer principalmente a você que vem acompanhando o meu trabalho, que deixa um comentário, que compartilha, que está inscrito no YouTube, que assiste os episódios, escuta aqui nas plataformas, que me dá feedback, que participa dessa comunidade mesmo e que está aqui acompanhando o meu trabalho. Eu agradeço demais. Espero contar com você pra frente. Enfim, eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Muito obrigado.
Eu sou Jade Tavares e vamos lá para o episódio 150 do Repercuta Podcast. Repercuta! Fala pessoal, Jade Tavares aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. E satisfação grande também porque é um número importante, 150 episódios e não tinha que ser ninguém diferente, alguém especial. Tostão Queiroga, bem-vindo ao Repercuta. Obrigado, eu que agradeço e o motivo não poderia ser melhor, né? Motivo de festa, né? 150 episódios, não é para qualquer um. E eu agradeço muito estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre a minha vida, falar um pouquinho sobre a minha história, minhas andadas, e ainda mais num dia desse, né? Comemorando os 150 episódios. E vamos lá. Vamos embora. Obrigado, prazerzaço. Prazer meu. Como eu gosto sempre de falar, Tostão, a gente está gravando esse episódio aqui na altura do finalzinho de 2024, né? Isso. E uma das paradas que eu gosto de perguntar sempre, Tostão, logo de cara, eu fiz isso com outros convidados também, é sobre identidade sonora. Eu falo isso porque vários carnavais eu já fui, participei tocar lá também, vários eventos, e pra mim tu é o tipo de cara que fica grandão no palco, assim, tipo, não dá pra passar despercebido. Mas aí, eu tô acostumado com muita gente perguntar, assim, muita gente meio que te analisar com relação ao teu estilo, mas eu nunca vi tu falando disso. O que é que tu destacaria enquanto melhores atributos, assim, onde tu se dá melhor? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é muito importante, assim, interessante, porque até uma coisa que eu falei no último evento que eu participei agora de bateristas, falando um pouquinho sobre essa questão mesmo da identidade, né? Porque hoje a velocidade da internet, a velocidade com que as informações chegam, ela tem mudado muito assim a forma que os bateristas de hoje recebem essas informações e com a velocidade, né, que isso chega muita informação e acaba que muitas vezes o baterista hoje atual, ele fica com uma certa dificuldade, ele tem tanta informação, na nossa época era mais difícil, né? A gente tinha uma dificuldade a gente tinha que correr para uma videoaula, a gente tinha que correr para, pegar um amigo que tivesse um pouco mais de know-how para poder, daí ele passar alguma coisa. Era difícil, assim, tudo era difícil, tudo só acontecia mais nos Estados Unidos. Hoje a gente tem essa questão da internet, que é muito rápida e que joga um leque de informações que tem o lado bom, que é o lado que te deixa com muito conhecimento, mas também tem um lado que atrapalha um pouco, eu vejo isso, porque joga de tudo, sabe? Do que é bom, do que é ruim, do que é mentira, do que é verdade, tem os falsos profetas, tem, sabe, aquela coisa. Então isso, às vezes, para quem está criando, para a gente não, que já tem uma história, que já tem uma carreira consolidada e tal, a gente já consegue enxergar isso meio que de fora, mas para quem está começando agora, para quem está ali com a cabeça fresquinha, quem está começando a criar uma identidade, isso às vezes pode ser uma coisa que atrapalha muito. Eu, graças a Deus, eu venho de uma geração que, para criar minha identidade, primeiro que eu acho que isso tem que ser uma coisa muito natural, né? Assim, a sua identidade sonora tem que partir de uma coisa muito natural, de uma verdade, porque música, eu costumo dizer que música tem todo tipo de música. Tem a música que eu não gosto, tem a música que você não gosta e que eu gosto, e a que você gosta e o que eu não gosto. Gosto não se discute em música, mas existe uma coisa na música que isso aí não tem como passar em branco, eu falo sempre. É verdade. Precisa ter verdade na música. Então, o que acontece? Para você ganhar a sua identidade, você tem que respeitar essa sua verdade. Você tem que respeitar o que você sente, o que lhe fez chegar até aqui, sabe? Você tem que respeitar o que você passou, o que você viu, o que você viveu, a sua cultura, o que envolve os seus mestres. Então, tudo isso é o que te faz um dia chegar, depois de tantos anos de trabalho, de maturidade, de tipos de trabalho diferentes, a você criar mesmo uma sonoridade. E isso eu acho que assim, tem que ser uma coisa muito natural, assim, não é uma coisa assim, eu quero ser assim, eu quero ser um baterista igual a fulano. Isso não existe, né? A gente tem que respeitar e começar a entender
o que você pensa do seu instrumento e da sua formação, né? De tudo que você viveu e que você vive até hoje. Então, para mim foi tudo muito natural, assim, sabe? Eu tenho várias pessoas que eu tenho como mestres, como pessoas que me influenciaram muito, né? Mas eu nunca fui muito de me apegar a isso, assim, de ficar estudando a frase do Danny Chambers, a levada do Dave Weckl, não sei o quê. Nunca fui muito disso, assim, nunca fui um cara muito preocupado com isso. Eu fui muito mais preocupado em passar a minha verdade, porque acho que o que emociona é a verdade. É interessante tu falar isso, Tostão, porque a gente tem visto muito isso na era da internet, né? O pessoal reproduzindo a coisa, né? Isso. O tempo inteiro e não se encontrando muitas vezes, né? Muito. E eu sinto também alguns fetiches, assim, que a música fica em último lugar, assim. É tocar mais rápido, é tocar com o braço só, é tocar de costa. E a música... É verdade. Né, vem... Exato, a fritação, né? Aquela coisa de fritar, porque assim eu impressiono mais. E às vezes, assim, isso é muito... como que eu diria? É muito... assim, fantasioso, porque assim, nem sempre o fato de você tocar muito ou tocar muito rápido quer dizer que você está tocando, tá emocionando, porque eu acho que tocar bem, para mim, pelo menos para mim, é emocionar, é passar alguma coisa, sabe? Não é você tocar muito, é você tocar muito rápido, ou você tocar mais lento, ou você tocar... Nada, às vezes uma nota bem colocada, vale mais do que 100 mal colocadas, então... eu vejo dessa forma, assim, eu acho que as pessoas estão muito menos preocupadas em emocionar, de passar sua verdade, e muito mais preocupado com os malabarismos, com a fritação, com a coisa, e, bicho, assim, é legal também, tem uma hora de fritar também, se precisar, e às vezes tu tá lá fazendo uma demonstração, mas você precisa ter um pouquinho de controle entre a razão e a emoção, sabe? Porque se fica a emoção demais, a razão fica lá embaixo e aí a coisa desanda. Se fica também só razão e não tem emoção também, então quanto mais o baterista ele consegue um equilíbrio entre a razão e a emoção, ele vai emocionar quem está assistindo ele muito mais fácil do que está tocando milhões de notas e está tocando, sabe, muito rápido. É você passar mesmo a emoção do que você está sentindo, principalmente eu falo isso muito porque a bateria, em relação a outros instrumentos, a gente tem uma desvantagem, que eu digo assim, nosso instrumento ele não é melódico nem harmônico. Precisa de alguém. Não é? Então, é um instrumento que realmente, assim, eu falo sem medo. Se você passar 40 minutos só tocando bateria, aleatoriamente, na cabeça de qualquer um, até você, ninguém gosta. Satura. Você fica saturado, porque é um instrumento que não é melódico, é um instrumento que não tem harmonia, mas é um instrumento que você pode fazer ele ficar musical, mesmo tocando sozinho. Que aí, para isso, você precisa ter esse cuidado de tentar emocionar. E não só ficar... Fazendo nota, você vai agradar ali aos músicos, aos bateristas, nem músicos em total, mas os bateristas interessados ali no que você está fazendo. Mas quando eu penso em fazer música, eu penso em fazer música para todo mundo. Eu não penso em fazer música só para um baterista que está me vendo. Eu sempre fui um músico que trabalhei com shows, com grandes plateias, e eu sempre pensei em emocionar todo mundo, não estou ali preocupado só em emocionar o músico, então, que está ali. Então, eu acho que o pensamento é esse. Emociona e coloca a verdade na coisa, que o resto é natural. Já são quantos anos de carreira já? 43 anos. Está revelando a idade aí. Sem problema. Chegando aqui aos 54... Né? Parece mais Já estou nos 54, né? Esse ano fiz 54 e 43 de carreira, assim, uma carreira muito bem vivida. Graças a Deus, assim, tive a oportunidade de tudo que você imaginar. Com bateria eu já toquei no baile, eu já toquei na orquestra, eu já toquei no barzinho, eu já toquei circo também, né? Em circo, já fiz muita coisa, muito bem lembrado. Eu já fiz muita coisa em circo na época, quando eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar com 13 anos de idade, então eu tocava com a Fabiana, a Pimentinha do Nordeste, não sei se vocês conhecem, lembram. Uma super cantora e foi ali o meu primeiro contato com essa música, a nossa música, né? Porque ela cantava
forró, ela cantava frevo, ela cantava shot, ela canta até hoje, né? Canta super bem. E foi ela que me fez ter esse contato mais direto com todos esses ritmos, assim. Então, dali a gente fazia muitos shows populares em circos, em grandes palcos, em festivais, em trio elétrico, comício na época, quando ainda existiam shows de comício, né? Showmício. Então eu fiz muitos shows assim, em época de campanha política. Então, e além disso, eu toquei em tudo. Toquei no baile, toquei no barzinho, toquei... o que você imaginar, eu já fiz, graças a Deus, e isso foi a minha grande escola, assim, sabe? Principalmente à noite, foi a minha grande escola, onde você tem que tocar de tudo, onde você tem que lidar e ter o contato com tudo, e estar sempre em contato com o instrumento e tocar muito também, assim. Tu sabe, tinha uma época que eu tocava assim de quarta a domingo, todos os dias, e tipo, quinta, sexta e sábado, eu tocava em dois lugares, e tipo assim, então eu tocava muito, eu estava sempre em contato com o instrumento. Esse contato com o instrumento, bicho, é uma coisa que faz toda a diferença, porque você tá tocando, você tá experimentando coisas, você tá, como é que se diz, é como o bruxo, né, tá fazendo, criando receitas ali, né? É feito um laboratório, né? É o laboratório, exatamente, é isso aí, é o laboratório, criando a magia. Exatamente, criando a magia. Então, Tostão, como é que é o teu dia a dia? E se sobra tempo para estudar quando tá na estrada? Como é que acontece esse equilíbrio? E tu falar pra galera também, que tu roda o Brasil todo até fora, como é que é o teu dia a dia na estrada, assim, a logística? Legal. Então, tempo é difícil, assim, para estudar mesmo é difícil, mas a gente sempre pega a borrachinha, né, faz algumas coisas, se exercita e tal. Eu sou um cara que tem gente que ri quando eu falo isso, mas é verdade, eu fui um cara que eu queria ter estudado muito mais. Eu não estudei nenhum texto que eu queria ter estudado, assim, porque eu fui um cara que eu comecei, como eu acabei de falar aqui, eu comecei a tocar com 13 anos de idade, e como eu tocava muito, eu tive muito pouco tempo. Eu com 13 anos de idade eu já viajava, fazia show no interior, saía para viajar. Então o que acontecia? Eu perdia muito. Eu entrei no conservatório, me lembro até hoje como isso, eu entrei no Conservatório Pernambucano de Música, e eu tinha até um super professor que era Revoredo, que era um professor de teoria, e eu viajava muito, e às vezes quando eu chegava dos shows de final de semana, eu chegava na segunda, na terça-feira, perdia a aula e tal, e ficava atrasado em relação à minha sala. E aí eu ficava bestando, ia contar tempo, ficava matando mosca, errava o tempo. Aí o professor, faltou a aula, aí, ó, não sei o quê. Aí eu fui lá conversar com o professor, que os shows, tá uma correria muito grande e tal. Ele disse, olha, eu entendo, até porque eu tinha que ajudar, eu trabalhava, o pouco que eu ganhava ali, eu já ajudava em casa também, né? Porque minha mãe também era cantora, também era da noite, então todo mundo trabalhava, todo mundo ajudava em casa. E eu também, já com esse pouquinho de grana que eu ganhava, ajudava em alguma coisa em casa, né? Nas contas e tal. E eu não podia deixar de trabalhar, eu tinha que trabalhar. E o que aconteceu? Eu perdia muita aula. Então, quando eu fui conversar com ele, ele disse, olha, eu até entendo a sua situação e você tem que ir trabalhar mesmo, você está falando aí que você ajuda e tal. Mas tem uma coisa, eu não tenho como parar uma sala inteira para te esperar, infelizmente. Aí eu fui... Isso foi uma coisa que foi me desmotivando, assim, até que uma hora eu tive que sair, assim, porque eu não conseguia acompanhar as aulas. Então eu comecei a estudar muito em casa, a estudar com outros bateristas, sabe? Eu comecei a fazer a coisa mais autônoma mesmo, assim, por conta própria, do que realmente estudar como eu queria estudar no conservatório e tal, fazer essa coisa toda. E o resto, a escola da vida, né? A escola da noite, tudo me ensinou muita coisa. E o dia a dia na estrada, como é que funciona um dia ou uma semana de turnê? Ônibus, avião, tem histórias na estrada que ele tem um bocado. Muita coisa. E que tem muita que não possa contar, inclusive, mas tem umas não, mas tem muitas que a gente pode contar assim, e são muito bacanas, assim, tipo assim, às vezes tem os momentos, né? Tem, por exemplo, a gente pega uma turnê de São João hoje eu toco com a Elba, todo mundo sabe, e nas turnês de São João, que é onde é a nossa maior... Mais esticada, onde tem mais shows muito perto e tal, e muitas viagens. Mas eu vou te dizer, é maravilhoso, assim, eu adoro, eu sou um cara que, bicho, quando eu passo 15 dias em casa,
minha mulher mesmo já fala assim, já tá bom de tu ir embora fazer um show, porque ninguém tá te aguentando mais aqui não, porque eu começo a ficar nervoso, eu começo a agitar todo mundo e eu fico inquieto e fico louco já para ir para a estrada de novo. Às vezes também, quando eu estou na estrada há muito tempo, eu já fico querendo ir para casa, porque eu também tenho essa coisa, eu sou muito caseiro. Mas eu vou te dizer, eu adoro estar na estrada, eu adoro estar fazendo shows, eu adoro o contato com a banda, eu adoro o contato com os músicos, com os produtores, com os holds, com os técnicos. Eu acho que isso tudo é muito natural para mim, sabe? Assim, eu fiz tanto isso a minha vida inteira que se tornou assim uma segunda casa mesmo, assim. Eu até chamo lá a nossa equipe de família da estrada, porque é uma família mesmo, porque tem época do ano que a gente passa mais tempo junto com a equipe do que junto com a nossa própria família, né? E é muito bacana, assim, tem uns momentos cansativos, tem momentos que são... mas, assim, o prazer que a gente tem de fazer a música que a gente faz é tão bacana, assim, que supera tudo isso, sabe? Assim, os shows, quando a gente chega num show e que vê aquela galera toda cantando e, sabe, aquela coisa, aquela energia que o público passa pra gente também faz com que tudo isso fique maravilhoso, assim. E aí a gente acaba compensando e isso vai sendo a nossa bateria para ir levando a gente para os próximos shows, né? Apesar que a gente, graças a Deus, hoje, trabalhando com Elba, que é uma artista de nível nacional, tal, e com uma produção bacana que a gente tem, e a gente tem uma estrutura muito bacana, muito bem formatada, que nos dá um suporte muito grande. Então isso para mim também assim, é muito valioso, assim, porque a gente não é mais menino, né? A gente 54 anos aí, com um corpinho de 60, e aí a gente vai, assim, aproveitando tudo isso, mas sabendo que a gente tem um suporte muito bacana, assim, nas viagens, sabe que a gente viaja de forma bacana, que o plano estratégico de shows, de logística, é todo muito bem preparado pelo nosso empresário junto com a nossa produção. Então isso ajuda muito hoje, sabe? Ajuda muito e faz com que tudo seja muito mais tranquilo. Mas não deixa de ser cansativo, como para todo mundo, né? Que viaja muito, que está para cima e para baixo, mas é muito prazeroso. Assim, a música faz com que tudo isso seja prazeroso e que a gente queira sempre fazer mais, que quando passa 15 dias em casa já está doido para sair de novo, né? Com a Elba tu tá desde 2006, Cristiano? 2006. Entrei em 2006, aí nesse meio teve um hiatozinho ali, eu passei 1 ano e pouco fora, mas voltei, depois aí tô até hoje, assim, voltei no final de 2011, saí no comecinho de 2010, voltei no final de 2011 e tô até hoje. Então se somar ali vai dando quase aí 17 anos já de trabalho, de tudo, né, de cumplicidade. E como é que é esse teu lado, porque a gente tá falando do lado baterista que muita gente te conhece, mas eu queria falar um pouco do lado produtor, né? Tu produziu álbum e ganhou até Grammy. Exatamente. Né? Como é que começou essa coisa ali de você se enveredar para a produção, né? Então, eu já fazia produção, né, porque antes de trabalhar com a Elba, eu já trabalhava num estúdio de publicidade, né, que é do meu irmão, a produtora dele chama Lune Produções, e tinha um anexo que era a Lune Áudio, que a gente fazia toda a parte de áudio de todas as campanhas deles de publicidade. E eu era responsável, passei muitos anos sendo responsável por toda a parte de áudio da Lune Produções. Então eu já produzia muita coisa, sendo que com publicidade. Aí, a partir disso aí também, como Lula, meu irmão, que é cantor e tem uma carreira, é parceiro de Lenine e tal, e tem uma carreira, a gente também, eu também era um dos produtores do disco dele, porque Lula sempre produziu muito assim, com toda a galera assim, da banda, com Yuri, meu sobrinho, que até hoje produz Lula e tal, e a gente sempre produziu tudo muito junto. Então eu já tinha um pouco desse know-how que eu trazia de lá do estúdio. Até que um dia, em 2008, eu acho que foi 2008, 2007, 2008, Elba pediu a Lula que... Lula, meu irmão, sempre foi um compositor que Elba gravou músicas dele de sucesso, inclusive, né? Energia, a primeira música, que é Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima, um frevo que fez sucesso nacional, então fez muito sucesso. Tem uma segunda, depois gravou um maracatu também, que era, como é, meu Deus, era, não sei se eu vou lembrar. E que Elba gravou também? Elba gravou, não fez tanto sucesso quanto o Energia, que foi um sucesso
muito grande, né? Até hoje é muito sucesso no carnaval e tal. Então Lula é uma pessoa que sempre, Elba até diz que é madrinha de Lula e Lenine, né? Até hoje porque ela foi ela meio que colocou eles para o cenário nacional, né? E apadrinhou eles no cenário nacional. Então o que acontece? Elba estava gravando um disco em 2008, não sei se foi 2007, 2008. Não sei se foi em 2007 lançou em 2008 ou se foi em 2008 e lançou em 2008. Elba estava gravando esse disco e pediu a Lula que produzisse 3 músicas dele que ela queria cantar. Sim. E aí Lula me chamou junto com Yuri, meu sobrinho, então ele e Yuri produzimos 3 faixas, seriam só 3 faixas dele para ela incluir no disco que ela estava gravando. E nós gravamos, produzimos aqui em Recife, né, ela gravou uma voz guia lá no Rio, a gente pegou o tom e tal e trouxe para cá e produziu essas 3 faixas aqui. E quando a gente voltou para o Rio para levar essas 3 faixas, que ela escutou, ela ficou assim, enlouquecida com aquilo que ela estava ouvindo, para nossa alegria. E ela chamou Gaetano, que era o marido na época, e disse: Gaetano, é isso aqui que eu quero. Meu disco tem que ser nessa linha aqui. E o disco que ela estava gravando não estava nessa linha, estava numa linha mais pop, assim, mais moderno, mas mais pop. E Lula tem uma coisa mais, como é que eu diria, mais contemporânea, mais world music mesmo. E aí ela disse: não, eu quero o disco assim, meu disco é assim que eu quero meu disco. E aí ela, nessa história, ela chamou a gente para produzir o disco, tirou o produtor que estava fazendo na época o disco dela, que já tinha feito, sei lá, 9, 10 bases, pagou o cara e disse: eu não quero, vou seguir aqui com eles e vou fazer o disco todo com eles. E a gente produziu esse disco todo em 2008, que é qual assunto que mais lhe interessa. Né? E esse disco foi vencedor do Grammy Latino, primeiro Grammy Latino que Elba recebeu, e a gente ficou assim, né? Porque ninguém faz nada, é o que eu costumo dizer, ninguém produz nada pensando em ganhar prêmio. A gente produz pensando no melhor que a gente pode dar da gente e entregar dentro daquela música, né? E o disco foi maravilhoso, o disco é maravilhoso. Elba se encaixou muito bem, assim, porque Elba, por mais que muita gente ache que Elba é uma cantora só de forró e tal, porque é muito ligada a isso, e frevo e tal. Não, Elba é uma cantora totalmente, se você pega os primeiros discos de Elba, você vai ver como Elba é contemporânea, como Elba ela se encaixa bem nessa linguagem moderna. E a voz dela e as interpretações caíram perfeitas, assim, no tudo que a gente produziu. E o resultado disso foi esse Grammy, assim, pra gente, que foi uma alegria gigantesca, assim, né, que ninguém esperava e chegou assim maravilhosamente. Aí depois disso eu continuei como músico dela e tal, eu já era músico dela e continuei na banda. Eu tive também assim a oportunidade de produzir mais dois discos, que os 2 foram premiados também. 2 trabalhos, né? Na verdade não são só discos. Um projeto que ela fez especial, que é o Cordas, Gonzaga e Afins, que era um projeto especial, onde ela cantava Gonzagas e todos os afins, né? Todas as pessoas que beberam na fonte de Gonzaga. E eu fui um dos produtores desse disco, e a gente ganhou o prêmio da música, não lembro se foi 2017, alguma coisa assim, não tenho certeza de cabeça, minha cabeça é horrível. Mas, e agora, o último, acho que em 2019, a gente ganhou também o prêmio da música com um disco ao vivo que a gente gravou em Campina Grande, que eu também tive o prazer de ser produtor. A gente ganhou o prêmio da música de melhor álbum também, então foi super bacana, assim, já são 3 super prêmios, assim, que eu fico muito feliz, assim, como produtor. E pra mim é uma alegria, assim, sabe? O lado baterista, o lado produtor, o lado diretor musical também, né? Um pouquinho, um pouco também, exatamente. Cara, é mais do que isso aí, pra galera que pode não saber, é verdade. Atrás, tá aqui, tá tudo aqui. É verdade, os desafios vão aparecendo e a gente tem que se jogar, né? Assim, é uma coisa que eu gosto, eu tenho essa coisa muito de ser muito agregador, né, em tudo que eu faço. Quem me conhece sabe, seja em qualquer coisa eu me jogo, eu visto a camisa, eu boto o coração gigante em qualquer projeto. E aí, quando eu estava na Lune Produções, que é essa produtora, eu também tive essa façanha de ser o diretor musical de um dos programas da Globo, que é o Causos e Cantos, né? E numa dessas edições, Lula
meu irmão que é diretor de vídeo e tal, e ele produziu toda a parte de vídeo, né? E eu fiquei responsável pela parte de áudio. Então a gente, o programa meio que era constituído de um contador de causos, contava um caso, né? E a gente fazia um número musical. Então nós convidamos vários artistas que foram, e eu fiz a produção e a direção musical dessa parte toda do show, onde todos os artistas participantes iam, Silvério, Marcial Melo, Josildo Sá, Nena Queiroga e tantos outros. E foi super bacana também, foi mais um desafio e que foi super legal, e o programa foi um sucesso, e graças a Deus. Só para listar outras pessoas, outros artistas ao qual o Tostão já se associou, já acompanhou, compôs banda, isso além da Elba Ramalho, que é mais, né, que tem mais tempo, né, Tostão, que é mais longeva. Isso. André Rio, cantor pernambucano, Silvério Pessoa, Nelson Gonçalves, Alceu Valença, Margareth Menezes, Gabriel Pensador. Isso tudo, assim, é interessante porque agrega, assim, isso agrega pro Tostão de hoje, esses trabalhos todos, né? É verdade. Alguns que você citou aí, eu tive o prazer de poder acompanhar, né? Seja em parcerias e tal. Eu não fiz parte de banda deles, mas fui um cara que tive o prazer de poder tocar junto, sabe? Ou seja, num DVD, ou seja, sabe? Ou seja, por exemplo, eu vou citar um desses que você falou aí, que para mim foi, assim, muito inusitado, e que esse eu guardo com um carinho muito gigante, que foi Nelson Gonçalves, porque o que aconteceu foi bem engraçado. Assim, na época, o baterista que estava para vir com o Nelson Gonçalves, que era um trio, era Jacaré de baixo, um super baixista lá do Rio de Janeiro, Fernando Merlino, que era o maestro e era tecladista e maestro dele, e tinha um batera que eu não lembro o nome, que teve um problema de pensão alimentícia e tal, e por isso estava em dívida lá e não deixaram ele viajar. Então só veio o maestro e o baixista. E aí aqui, através da produtora que estavam trazendo eles, que era a Raio Lazer, aí perguntaram assim, quem eles indicariam? Eles me indicaram, né? E eu fui fazer esse trabalho, eram 2 shows que viraram 4, porque o sucesso foi tão grande, e tocar com o Nelson Gonçalves, assim, foi uma coisa, assim, genial, assim, para mim. Primeiro porque eu estava, assim, não no início da carreira, mas eu estava ali no meio da carreira, e onde eu estava, eu tocava muito na noite nessa época, eu fazia muita coisa, apesar que eu tinha um cabelão, assim, todo mundo achava que eu era um baterista de rock and roll, assim, que só tocava rock and roll, e tinha um preconceitozinho com isso na época, assim, né? Tanto é que quando eu cheguei para fazer o show, eu fui com o Berg, que era o Rode, que foi Rode Lenine por muitos anos, e sempre trabalhava comigo, trabalhou com o André Rio também, e trabalhava comigo. Então eu levei ele comigo para montar a bateria e tal. Aí o baixista, que era Jacaré, na época chegou assim e fez, vem cá, esse batera aí, só toca rock and roll ou toca outras coisas? Aí ele disse, não, ele toca tudo, e muito pelo contrário, o que ele menos toca talvez seja rock and roll, mas eu tinha um cabelão. Eu acho que ele ficou com essa impressão, disse, pô, pegamos um baterista de rock and roll aqui, vai lascar o show, vai lascar o show da gente e vai ser uma porcaria, né? E não, eu sou um cara que, hoje eu toco com o Elba Ramalho e tal, já toquei com muita gente, tenho uma ligação muito forte com os nossos ritmos, com os ritmos pernambucanos e nordestinos, mas eu sou um cara que sempre adorei bossa nova, sempre adorei tocar os ritmos brasileiros, assim, samba, bossa nova, samba canção, sempre adorei tudo isso. E o que acontece? O show foi lindo, assim, a gente não teve ensaio, já começa, o primeiro desafio foi esse, de caramba, eu vou tocar com o Nelson Gonçalves sem ensaio. Não, teve assim um encontro à tarde, uma passagem de som, onde Fernando Merlino chegou e fez assim, ó, isso aqui, sorte minha que eu conhecia tudo, porque eu tocava muito na noite, eu tocava aquelas músicas todas na noite. Sendo que tinha um jeitão dele, aí tinha muito bolero, samba canção e tal. E a gente foi lá passando e eu conhecia os arranjos, ele tocava muitos arranjos originais e tal. Eu escutava muito a música brasileira e tal, sempre escuto até hoje. E me ajudou muito, me ajudou pra caramba, assim, o fato de eu estar tocando aquilo na noite, eu estava muito atualizado com aquele repertório. E foi maravilhoso, assim, foram era para ser 2 shows, esses shows viraram 4 shows. Não, minto, eram para ser 3 shows, quinta, sexta e sábado, sendo que sexta e sábado tiveram que fazer mais 2 sessões,
porque o teatro lotou tanto que eles tiveram que esvaziar o teatro e colocar as pessoas que estavam lá fora para mais uma sessão. Eu adorei, porque foram mais cachês e toquei mais, passei mais tempo tocando com os caras que são os dois músicos, tanto Jacaré quanto Fernando Merlindes, dois super músicos, né? Que os caras que eu assistia tocando com os grandes artistas. E eu estava ali tocando com os caras e ver minha alegria, né? Tostão, me diz uma coisa, já fizesse turnê lá fora também. Uhum. Fiquei curioso em saber como é que tu vê, a tua impressão que tu teve, a partir da tua experiência, das diferenças de público aqui e lá fora, e em como o pessoal lá fora vê os ritmos pernambucanos, principalmente. Assim. Uhum. Tu ir lá fora e tocar, e o cara não sabe o que é isso. É interessante essa tua pergunta, porque a gente sempre espera alguma coisa, né? Porque, primeiro, quando a gente faz shows fora, muitos brasileiros vão, porque essas pessoas que moram fora, eles têm muita saudade de tudo aqui, né? Da família, dos costumes, né? Da cultura, de tudo. Eles sentem muito, é a parte que mais pega, na verdade, para essas pessoas. Por mais que muitos foram atrás de oportunidades e conseguiram oportunidades melhores de vida, mas eles sentem muito. Assim, até tive a oportunidade de conversar com alguns e todos falam a mesma coisa. Assim, a gente sente muita falta da família, a gente sente muita falta da nossa cultura, dos nossos costumes, do nosso carnaval, do nosso São João. Então, quando a gente chega para tocar, tem sempre muito brasileiro, mas também tem uma mescla de pessoas, ou europeus, ou americanos, japoneses e tal. E aí o que acontece? A gente é muito bem recebido e assim, é muito diferente. A gente pensa que vai ser muito diferente, mas não chega a ser tão diferente por causa disso, porque os brasileiros são tão contagiantes, porque eles não deixam. Se você, é impressionante, em qualquer lugar. Em Pernambuco, cara, é um negócio assim, eu até ficava impressionada, porque toda vez que a gente ia fazer show na Europa, turnê na Europa, e ia apresentar a banda, muitas vezes, até hoje, ela apresenta a banda dizendo de Recife, fulano, do Rio de Janeiro, ciclano. Então ela apresenta sempre a banda assim. Acho e bonito, toda vez que a gente estava na Europa, que Elba fazia assim, na bateria de Recife, Pernambuco, meu irmão, era uma gritaria. Podia ser onde fosse, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, sabe, em todos os lugares que a gente foi, era uma gritaria, e Elba sempre fazia assim, caramba, Pernambuco tá assim. Bicho, sempre, em qualquer lugar, você quando menos esperava, tem alguém com a bandeira de Pernambuco assim, levantando lá no meio da plateia, sabe? Então, assim, é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito alegre, assim, a gente fica muito feliz, né, de saber que o brasileiro tem essa abertura pelo mundo todo, né, que você sabe. Agora, uma das últimas turnês que a gente fez, a gente tocou no Japão, né, e eu conheci japoneses maravilhosos, assim, que receberam a gente, assim, com carinho, muitos já falando português. A gente chegou no Japão, tinha uma banda tocando forró, cara, assim, só você vendo. Eles mal falavam português, alguns membros ainda falavam um pouquinho, né? Mas eles conheciam tudo da nossa cultura, eles conheciam Luiz Gonzaga, Dominguinhos, sabe? Tem um bar, tem um japonês, esse japonês amigo nosso, ele tem um bar temático, onde só tem coisa do Brasil, capas de disco de brasileiros. Todo brasileiro que chega lá, ele recebe com o maior carinho, e ele recebeu a gente também, assim, com esse carinho. Todos os dias ele estava com a gente, ele ia para o show, ele levou a gente no restaurante dele, ele, sabe, no dia que a gente tocou, quem abriu o show da gente foi essa banda tocando forró. Bicho, maravilhoso, sabe, o zabumbeiro, o pessoal tocando forró pé de serra, sanfoneira, sabe, uma coisa linda, assim. Eu tenho até imagens disso, eu acho, em arquivo, que eu fiquei assim, a gente ficou impressionado, assim, com da força, de saber da força que a nossa música tem. E esse japonês em si, que eu estou falando, ele era um cara, bicho, muito estudioso, assim, um cara que ele estuda a música brasileira. Ele sabe mais do que eu de música brasileira, muito mais do que eu. É uma coisa assim que, às vezes, a gente mesmo não estuda tanto, e esse cara sabe tudo de música brasileira. É impressionante, assim, isso foi uma coisa assim que a gente deixou a gente... Caramba, a gente tá no Japão, cara. Do outro lado, né? Não é? Lá no outro lado do mundo, assim, e tem pessoas aqui tocando forró, tem pessoas... A nossa cultura conseguiu atravessar tudo isso e chegar tão longe de forma tão brilhante, assim. É muito bacana, muito legal mesmo. No início do papo a gente falou sobre identidade sonora e tal. E
E assim, além da técnica, o set, ele também influencia nessa identidade, né? Até aproveitar já para agradecer também, a gente está gravando esse episódio aqui, galera, na Júnior Eugênio Drum Shop, aqui em Recife, que é do nosso amigo Júnior Eugênio, baterista e lojista pernambucano. Enfim, o que você precisar em equipamento de bateria, entre em contato com o Júnior. Aqui é o lugar. Ou ele já tem, e se ele não tiver, ele vai atrás, consegue para você também. E digo mais, a única loja especializada em bateria e percussão hoje aqui, e acessórios e tal, é a Júnior Eugênio Drum Shop. Por quê? Existem várias, a gente sabe, existem várias lojas na cidade, mas todas vendem de tudo. Aqui não, aqui o cara é especializado, ele sabe. Então, se você está precisando de qualquer coisa, seja um acessório, uma peça, sabe, a bateria, ele sabe qual é a melhor, sabe qual é a madeira, sabe tudo. Então, procura Júnior que... É mais do que um trabalho de lojista, é uma assessoria mesmo, uma consultoria mesmo. Exatamente. Você já sai com ela afinada. Sem falar que é um cara maravilhoso. Ele está aqui escutando, assim, com a cara de bobão, mas é de verdade, estou falando de verdade. É um cara maravilhoso. Olha aqui. Ufa, cara. Tá vendo o que eu estou falando? Não precisa dizer mais alguma coisa, não precisa dizer nada. Ele é maravilhoso, bicho. Se você chegar aqui, ele vai te receber com esse sorriso mesmo aí, com essa brincadeira, e vai te mostrar tudo que é bacana aqui. E vai te dizer qual é o caminho, sabe? Seja o nível que você esteja. Se você é iniciante, se você já é profissional, aqui é o lugar. Júnior Eugênio Drum Shop. Então vamos detalhar um pouco o teu set aí, Tostão. Eu fiquei pensando se com o passar do tempo mudou muita coisa, se tu acrescentou muita coisa, se você tirou. E, é claro, aproveitar para falar da tua parceria com a Pearl, importantíssima. Maravilha. Então, falando do set primeiro, né, que a gente vai chegar na Pearl já, mas falando do set em si, eu sempre baseei meus sets muito pelo trabalho que eu estou fazendo naquele momento, porque às vezes tem gente que fala assim, mas é visual, não. Eu procuro sempre, se eu estou usando uma bateria maior ou menor, eu sempre tento usar aquele set de acordo com o trabalho que eu estou fazendo. Qual a necessidade de ter aquilo? Dentro do som que você está fazendo, ele pede um pouco mais, né? Hoje eu uso um set, né? Hoje eu uso uma Pearl Decade Maple, né? E uso tons de 10, 12, surdo 14, 16. Aí a gente fala, muito tambor, assim, eu já usei muito menos, porque eu fiz trabalhos que exigiam muito menos, até com a própria Elba mesmo. Sim. Mas, tipo, hoje, dentro do trabalho que a gente faz, eu faço muita coisa que exige tambores, né? Eu faço, porque Elba toca frevo, Elba toca maracatu, Elba toca axé, Elba toca, sei lá, todo tipo de ritmo possível. Então, eu sempre divido muito essa coisa com o Anjo, que é nosso percussionista, de a gente fazer uma coisa muito junto. Quando eu estou tocando axé, nem sempre eu estou tocando só a hi-hat, bumbo e caixa. Tem muitas vezes que eu dobro algumas coisas com ele, de tambores. Então, o meu set sempre foi muito baseado, sempre foi muito montado, pensando naquele som que eu estou fazendo no momento. Já teve momentos, por exemplo, quando eu fui gravar o DVD Corda, Gonzaga e Afins com a própria Elba, eu usei uma bateria que era um bumbo de 18, um tom de 10 e um surdo de 14, com 4 pratinhos. Por quê? Porque era um trabalho que exigia menos de mim, tanta virada, tanto... Então, assim, eu respeito muito o que o trabalho pede, assim, quando eu vou montar meus sets, entendeu? Eu vou muito pelo que aquilo ali exige, né? Aquele som que eu estou fazendo naquele momento exige. Então, é por aí, assim. E aí, hoje, eu tenho um suporte muito grande, né, quando eu vou montar um set, porque hoje todo mundo sabe, a maioria das pessoas já sabem, eu sou parceiro da Pearl e, assim, eu tenho um suporte gigante, assim, porque é muito importante, principalmente para mim, que sou um músico, eu falo isso sempre, né, não só pela qualidade dos instrumentos, que todo mundo sabe que baterias Pearl hoje são líderes de mercado, são baterias de qualidade absurda, de timbres absurdos, mas assim, é muito importante você ter segurança, porque como a gente falou lá atrás, assim, quando eu vou para a estrada, eu não quero ter problema, assim, tudo que eu não quero ter hoje é problema durante uma turnê, durante uma viagem. Então, quando eu escolho uma marca como a Pearl, né, para usar nessas viagens, para usar
nessas turnês, e o que eu estou pensando? Na minha segurança também, além de tudo, no som, de tudo tal, que é o essencial, mas a gente tem que ter segurança. Quando eu falo segurança, o que é segurança? Por exemplo, já usei no passado equipamentos que, tipo, 3 shows, 4 shows, tinha canoa estourando, tinha ferragem remoendo, e eu não posso ter isso. Por exemplo, eu saio para uma turnê de São João, vou fazer ali 1 mês de shows, e eu não posso estar, tipo, lá no interior de Pernambuco, lá no interior da Bahia, preocupado, num domingo, preocupado porque uma estante remoeu, a porca remoeu, a canoa quebrou, o pedal partiu, a mola. Eu não posso estar preocupado com isso. Então eu tenho hoje uma parceria maravilhosa que me dá todo o suporte para eu viajar. Eu saio para uma turnê de São João, tranquilíssimo, eu saio e volto com meus instrumentos maravilhosamente bem, todos bem afinados, todos intactos, sabe? Volto com todos intactos, e a gente sabe, para quem faz muito show de turnê com banda grande, sabe que é repuxo, meu velho, porque sabe, os caras montam e o carregador joga dentro do negócio lá atrás, monta de novo no outro dia, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, e neguinho joga mesmo, sabe? Então, se você não tiver com um instrumento de boa qualidade, como a Pearl nos proporciona, você vai ter problema, assim, tudo que eu não quero é ter problema. E graças a Deus, eu estou aí fazendo agora em dezembro, eu faço 2 anos de parceria, entrando para o terceiro, graças a Deus, e só agradecer, assim, por ter esse suporte maravilhoso, por ter um instrumento maravilhoso que me dá todo esse suporte e que faz o meu som ficar muito maior, né? Fazer uma coisa, sabe, todo mundo, os técnicos ficam felizes, estão sempre agradecendo e tal, sempre elogiando, que som, que maravilha. Fica tudo muito mais fácil, né? Até na hora de você vai passar o som, seja onde for, porque assim, a gente hoje chega em vários palcos, cada palco tem uma arquitetura diferente, e aí muda a acústica, mas quando você chega com o instrumento de cima, meu velho, aí você, ó, tu aqui já tá feito, 10 minutinhos, tá tudo pronto, e o som passado, maravilha. O restante do set, que é coisa de baqueta, o calibre de baqueta, essa coisa mais específica da nossa comunidade de baterias, pratos. Então, pratos, eu não estou com endosse de pratos, né? Então eu tô com uma salada de fruta gigante assim, no meu set hoje. Hoje eu tenho prato Sabian, né? Eu tenho o Evolution Pro, a linha Evolution Pro, que eu gosto muito, que é meu hi-hat e meu ride da linha Evolution Pro, eu adoro. Eu tenho, hoje o que tem lá no meu set? Eu tenho Domene, que está arrasando aí, os pratos Domene muito bons. Eu tenho linha K, eu tenho 2 Crash, um Rude da Peste, e tem um outro Crash que é da linha K, dos 2 maravilhosos. E até as pessoas falam, caramba, é engraçado porque tu usa um prato de uma textura, outro de outra. Isso é exatamente isso que eu gosto. Eu quero ter esse poder de, numa música, eu saber que aquele prato me atende melhor, porque ele tem uma textura de timbre diferente, mais robusta, e o outro é mais sensível e tal. Então eu gosto de ter essa coisa de ter o linha K ali, de ter o Rude, que é um prato de mais pancada, que exige mais pancada. Então eu faço meio assim, vou mesclando de acordo com os timbres, mais do que preocupado com a qualidade, né? Hoje que eu não sou com a qualidade não, desculpa, com a marca. Hoje eu não estou muito preocupado com a marca. Agora sim, claro, a partir do momento que eu tiver endossado com alguém, aí eu vou dentro daquela marca e vou ali pegando as séries que o timbre me interessa, entendeu? Entendi. Então é isso. E no caso de baquetas, eu também não estou em endosso de baquetas, hoje eu estou só com a Pearl, né, de batera, estou com Extreme Ears, que são os in-ears, que é uma coisa muito importante, assim, que vale até a pena a gente falar, que você que é batera hoje, que ainda não usa, que meu irmão use, porque eu sou de uma geração onde ainda não existia os earphones, e a gente sofreu muito. Eu acho que eu já perdi bastante, já devo ter alguma perda de audição. Se eu fizer uma audiometria, com certeza vai dar, porque é muito importante, sabe? Assim, e o earphone, ele faz com que você tenha um controle. Então você controla
o que o seu... primeiro que ele vem balanceado, né? Para não agredir, filtrado. E você também pode... Já antigamente não, você ficava na mão de um técnico com uma caixa do tamanho de um bonde aqui do seu lado. Eu sou dessa época, né? Aqueles monitores gigantescos e o pau cantava, meu velho. Quando acabava uma noite de trabalho, seu ouvido estava todo estourado, né? Então, é muito importante. Compre um bom fone, sabe? Vá trabalhar com seu earphone que você vai ver que diferença. Sem falar na qualidade de som também, que você vai estar com o seu som aqui juntinho de você, com a qualidade extraordinária. Tu falou com relação à audição, a questão da saúde, tu cuida da saúde como, Tostão, assim, com relação a ter essa maratona toda? Tu tem alguma coisa de alimentação diferenciada, exercício, tu tem essa rotina realmente? Minha alimentação não é muito diferenciada não, vou te falar, tem nada de tatu, não. Eu como um pouquinho de tudo, até devia ser mais, mas deixa eu te falar, exercício não? Exercício eu procuro fazer dentro do possível. Gosto muito de pedalar, eu tenho um grupo de pessoas que pedalam, que são músicos e técnicos e tal, que a gente se encontra aí toda segunda-feira, apesar que a galera tá farrapando pra caramba, mas é um grupo que a gente não vai estar pedalando sempre que posso. E assim, no meu dia a dia eu não sou um cara muito que fico parado não, sabe? Mesmo em casa, eu sou um cara que estou sempre na ativa, fazendo alguma coisa, sabe? Estou sempre procurando fazer alguma coisa. Apesar que eu devia fazer muito mais. E hoje, agora, uma coisa hoje que eu tenho muito cuidado antes de cada apresentação, coisa que também eu não me preocupava lá no passado, é se alongar, é fazer um bom alongamento, sabe? É sempre estar fazendo um aquecimento antes de tocar com a borrachinha. Sempre chego no camarim, a borrachinha já viaja junto com o equipamento, eu peço ao meu rosto para ele trazer lá, ele traz a borrachinha, eu fico no camarim lá, estudando, aquecendo, para não chegar frio, porque é muito perigoso você chegar para fazer um show totalmente frio, do nada entrar e tocar, porque aí você vai passar 1h40, 2 horas, né, naquela exaustão, pancada, tudo. Então é bom ter esse cuidado, né? E esse cuidado eu tenho. E assim, agora eu procuro muito assim, eu tenho cuidado muito em sono, por exemplo. Sim. Dormir bem, isso eu procuro dormir bem, tomar muito líquido, isso eu procuro sempre. Vai ter uma viagem, eu procuro tentar dormir bem, e às vezes eu nem consigo porque sou muito ansioso e isso às vezes me atrapalha um pouquinho, mas eu sempre tento priorizar. Tem um show, em vez de estar só o tempo todo batendo perna, eu sei que tem um momentinho que eu preciso descansar, então eu pego aquele tempinho ali no hotel, saio, vou descansar um pouquinho. Sempre tenho eu tenho um respeito com os meus limites, então eu sempre procuro. Eu sei que para fazer um show à noite bem, eu preciso de um pouco de sono, então se eu viajei durante a madrugada e tal, eu procuro descansar, nem que seja algumas horinhas ali, nem sempre dá, né? Tá chegando na turnê de São João, é puxado. Você vai na vibe mesmo, vai na emoção, mas quando dá, eu tento tomar um certo cuidado. Eu devia fazer muito mais, eu devia cuidar muito mais, eu devia fazer mais academia. Às vezes a gente até faz, a gente chega em alguns hotéis que tem academia, a gente se junta lá e vai fazer, mas é muito pouco diante do que eu deveria fazer, eu tinha que fazer muito mais. Mas assim, eu tomo muito cuidado com isso, com essa questão do líquido, com essa questão do alongamento, do aquecimento, sabe? E de respeitar mesmo essa questão do descanso, né? Que eu acho muito importante, é você descansar. Até porque a gente trabalha muito com a mente também, né? Não só o físico, né? Então, quando você está muito cansado, a mente também, você precisa, tem ali 300 mil coisas, como é que se fala? Convenções, tudo que está ali, tudo que está desenhado dentro do show, você precisa estar muito bem, né? Muito bem focado. E quando você não está, é impressionante, bicho. Você sente na hora. Na hora que você vai tocar, você sente. Quando o bicho pega mesmo, que você não consegue dormir, que você não consegue descansar, você sente aqui, ó. Na hora que vai tocar, sente. A gente vai usando um pouquinho da experiência para contornar, mas sente. Então, tem que tomar muito cuidado e cuidar da saúde, sempre. Você citou o professor Revoredo, né? Enquanto um cara importante para você. Eu queria que tu falasse um pouco também, Tostão, do Maurício Chiappetta e do Josemar Brito, né? Que foram referências. Já aproveitando para falar um pouco deles e falar das tuas referências aqui lá fora, assim, de bateristas que tenham inspirado, assim.
Então, primeiro falar desses dois mestres, assim, são os meus dois principais professores, um no Conservatório Pernambucano de Música e outro no Centro de Criatividade Musical do Recife, né? Josemar no Centro de Criatividade Musical e Maurício Chiappetta no Conservatório Pernambucano de Música. Bicho, eu queria ter estudado muito mais com esses caras, porque são dois super mestres, dois caras que me mostraram assim, ó, os dois lados, assim, e me mostraram de forma muito bacana, né? Porque eu tinha uns mitos, assim, eu tinha umas coisas que ficavam rodando na minha cabeça ainda, muito novo, começando e tal. Como eu seguro a baqueta, eu tenho que segurar assim o assado, eu tenho que fazer assim. E todos eles chegaram para mim e me mostraram, disse, ó, você tem que segurar da forma que você achar confortável. Existem as formas, as tradicionais, eles me ensinaram as formas tradicionais e tal, mas você precisa estar relaxado. A primeira coisa que todos os dois tinham a mesma coisa, você precisa estar relaxado. Então você pense que a baqueta é uma extensão do seu braço, da sua mão, dos seus dedos. Então, primeira coisa, tem que estar relaxado. Entendeu? Você tem que estar relaxado de uma forma que tudo fique, soe de uma forma muito natural. Que você consiga fazer as suas frases, as suas viradas, tudo de uma forma muito natural. E assim, isso foi um dos mitos, mas tiraram muitos outros mitos, assim, que, mas a bateria tem que ser mais alta, tem que ser mais baixa, isso tem que ser assim, tem que ser afinação, tem que ser... Só esqueça isso, não existe formato para isso, tá entendendo? Não existe formato para a bateria tem que ser assim, não, a bateria tem que ser uma extensão do seu corpo, e o seu corpo não é igual ao corpo do seu amigo, entendeu? O meu corpo não é igual ao seu não é igual ao dele, entendeu? Você pode ter a mesma altura, o mesmo tamanho, mas cada um tem uma anatomia, então é uma coisa que vai de acordo com cada um. Então eu não posso chegar aqui e dizer hoje a você que você tem que segurar a baqueta desse jeito, porque não existe, isso não é regra, não existe essa regra. Né? Aí, agora existe forma de você ficar mais confortável, existe forma de você ter uma postura mais favorável, até para você não ter nenhuma lesão, né? Como o nosso amigo Tiago, né, Guimarães fala muito, explica muito isso, que é um super batera e também terapeuta. E o que acontece? Mas não existe isso, né? Existe que você precisa se adequar à sua forma de mais relaxada e mais confortável, para que você fique mais confortável e consiga trocar de forma confortável. Aí você falou também sobre referências. Os caras que te inspiraram lá. A primeira vez que tu viu a bateria também, que tu viu um baterista tocando, enfim. Os caras que... Olha, o meu primeiro baterista de referência é meu irmão, Flávio Queiroga, porque... assim, música na minha casa, foi até bom tu tocar nesse assunto, porque música na minha casa sempre foi uma coisa muito natural. Minha família é toda de músicos, né? Eu tenho um irmão baixista, eu tenho duas irmãs cantoras, minha mãe era cantora, o meu outro, esse Flávio Queiroga que eu tô falando, que é outro irmão, era baterista, Neno, que hoje é hold, era baterista. Então, tipo assim, todo mundo, Lula Queiroga, cantor, compositor, toca violão, então, e outra coisa, todos os meus irmãos tocavam em bandas e ensaiavam na sala da minha casa. Eu morava numa casa, na época eu ainda tinha lá, sei lá, 9, 10 anos, e na sala da minha casa era um estúdio de ensaio, não tinha esse negócio. Hoje tem estúdio de ensaio, em qualquer lugar você vai lá, paga e aluga, não. Antigamente as bandas, neguinhos se juntavam na casa de alguém, então lá em casa era sempre porque, primeiro que a bateria do meu irmão ficava lá, e segundo que era uma casa grande, que tinha espaço, então o neguinho levava seus amplificadores, botava na sala e eu ficava presenciando, eu convivia com aquilo todos os dias, todos os finais de semana, às vezes até dia de semana mesmo, à noite, tinha ensaio e tal, e eu estava no meio desse ensaio, eu ainda não tocava assim profissionalmente, eu estava querendo, tinha maior interesse, então toda vez que acabava esses ensaios, e a bateria ficava por lá, eu ficava lá tocando, ligava um 3 em 1 lá, e ficava tentando acompanhar as músicas, sabe? Pelo 3 em 1. E a partir dali, esse foi o meu primeiro contato com o instrumento. E Flávio, meu irmão, era a minha referência, porque era o cara que estava mais perto de mim, era o baterista que estava mais perto de mim. Depois daí não, depois daí eu fui conhecendo outros bateras em vídeos e tal, e depois vim para a questão da noite, dessa coisa toda, né? E de lá para cá, assim, eu tenho, agora assim, dentro da música, eu tenho muitas referências, assim, boas, muitos caras que eu tenho, assim, um carinho gigante, assim, e tem alguns que eu posso citar, né?
Nacionais eu tenho, para mim, um cara que para mim me ensinou, foi o cara que me ensinou a tocar com clique, né? Assim, e é um cara que eu já era fã, muito fã antes de conhecê-lo, e quando eu fui assistir um set de uma coisa de gravação dele, um período de gravação dele, eu fiquei assim, que é Cezinha, baterista, que é baiano, mas que ele mora no Rio de Janeiro há muitos anos, e que é meu amigão, eu chamo de mestre, meu mestre, porque eu fiquei assistindo ele, eu tinha uma certa dificuldade de tocar com clique, eu corria, atrasava e tal, né, estava começando a tocar com clique. E nessa época eu fui lá, assisti essa gravação dele, eu me lembro, e bicho, ele é um relógio, aquele cara é impressionante. Assim, ele escuta a música uma vez, ele grava na segunda, ele escuta, ele passa uma vez e grava na segunda vez. Então, tipo assim, e preciso de uma precisão. E outra coisa, é o cara que toca pra música, que não tem firula, que não tem... Então, esse cara, quando eu escutei ele gravando, aí depois eu tive uma conversa de 10 minutos com ele, aí ele me deu um toque assim, ele disse, sempre que vier uma frase, porque eu sempre corria e atrasava mais quando tinha alguma frase. Sim. Então, ele sempre tiver uma frase, pensa um pouquinho só pra frente. Não é correr, não. Pensa pra frente. Pensa que tu tá fazendo a frase um pouquinho mais pra frente do que tu tá tocando. E quando eu voltei para Recife, eu estava com o André Rio, nessa época, montando um show que ia ter muita programação e eu estava muito preocupado com isso. Aí eu chegava 1 hora antes no estúdio de ensaio e ligava lá o equipamento, botava o clique e fui testando aquilo que ele tinha me falado. A primeira ficou mais ou menos, a segunda deu certo. Sim. Na terceira convenção deu certo, uma outra capengou aqui, mas eu comecei a entender que não era para correr muito e tal. Daqui a pouco, hoje eu toco com clique como se fosse mais alguém tocando junto comigo, assim. Então, assim, é um cara que, primeiro que eu tenho um respeito por tudo que ele faz, que ele é um super batera, o cara que gravou a maioria dos hits do Brasil inteiro e dos artistas do Brasil inteiro, e é um cara que eu tenho, para mim, é uma grande referência. Agora, tem grandes outros bateras aqui que são referência, né? Como tem o Juri Moreira, que é um cara que sempre Claudinho Infante, que é um cara maravilhoso, assim, que, meu irmão, eu ficava vendo aquele cara tocar, e tem uma coisa nele que sempre me deixou muito feliz de ver ele tocar, e dizer assim, eu quero tocar desse jeito. Quando eu crescer, eu quero tocar igual esse cara, porque é a verdade que ele coloca, sabe? Não, é o coração que ele bota, sabe? Você vê o cara tocando, ele pulsa junto com o instrumento, sabe? E eu acho que eu toco um pouco assim, também talvez por causa dele e por causa de outros também que eu vi, mas assim, é um cara também que foi muito referência, né? E fora eu tenho, sei lá, Buddy Rich, Billy Coban, que são os caras que eu ouvia assim, na época, assim, que eu ficava, caramba, que maravilha ouvir esses caras, bicho. Sabe, a bateria soa musical, sabe, o tempo inteiro, não fica aquela coisa só de marcação, de coisa, você sente a bateria harmonizar dentro mesmo não sendo um instrumento de harmonia, ela harmonizar dentro da música, assim, é uma coisa maravilhosa. Steve Gadd agora, né, um cara também que, bicho, dispensa apresentações. É muita gente boa, assim, que se eu fosse citar aqui, a gente ia passar umas 3 noites aqui gravando e não ia caber, né? Aqui no Recife eu posso também citar grandes super bateristas. Um é Bira Batera, que toca muito, assim. É um cara que quando eu comecei a tocar e vi ele tocando, é um cara com swing, sabe, um cara que também toca com o corpo, que toca com a alma, que toca com tudo. Então sempre achei Bira uma super referência, né? Aí agora, dessa geração, tem Abel Perrelli, tem Sandro Pique, tem Augusto Silva, o nosso mestre maior, que é Adelson, né? Pô, como é que eu posso esquecer de Adelson? Adelson é a nossa lenda maior, né? Então, bicho, e tantos outros, né? Que não dá nem se eu for citar aqui também, eu passo noite citando super bateras, assim, que eu tenho um respeito gigantesco, assim, que eu tenho uma admiração gigante. Bicho, eu sou um cara, assim, que eu acho que todo mundo, isso eu queria até salientar, a gente está falando de nomes aqui, né? Eu falei de alguns, pontuando alguns, mas eu sou um cara que eu acho que todo baterista tem alguma coisa para me ensinar.
Sim. Independente do nível. Às vezes eu já cheguei para ver um cara que estava começando a tocar e quando eu sentei assim, eu disse, caramba, bicho, o que esse cara tá fazendo aí, bicho? O cara era novinho, sabe? Chegou para mim, o senhor é meu mestre, eu via sempre o senhor tocar, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, mas tu tá fazendo um negócio lindo aí, cara, bonito, que eu nunca vi ninguém fazer. Então acho que todo mundo, independente sabe, tem pessoas que estão num estágio, outros estão no outro, sim, mas acho que todo mundo tem alguma particularidade, todo baterista, todo músico em si, tem alguma particularidade que sempre tem alguma coisa para ensinar. Então é sempre muito bom ver qualquer músico tocando, que você fica olhando assim, às vezes o cara diz, pô, esse cara é novinho, não sei o que, está começando, mas às vezes aquele novinho, bicho, tem... Então você tá um cara aqui, que para mim hoje é um cara que de toda essa geração atual, é um cara que mais me impressiona, que é Rodrigo Silva, que é o filho de Augusto. Bicho, esse menino tocando é uma coisa absurda, assim. Não só por tocar muito, mas ele, pelo tempo que ele tem de bateria e pela idade dele, ele tinha muito ainda a amadurecer, mas ele já é um cara tão maduro, falando tecnicamente e falando também de maduro, de consciência musical. Sim. Porque assim, você vê Rodrigo tocar hoje, o Rodrigo é um cara que toca muito pra música, ele dá banho até em cara com muito mais experiência do que ele, de anos e anos. Ele é um cara que tem uma maturidade de saber o que a música pede, de saber aplicar. E a técnica nem se fala, tá tocando cada vez mais lindo, as levadas de muito bom gosto, um menino que tem um bom gosto. Então você vê, é um menino de uma geração nova, né, em relação a mim, no caso, mas que está tocando maravilhosamente bem e que está mostrando para a gente um bocado de coisa que a gente nem conhecia, assim, sabe, né? Formas de aplicar algumas coisas, assim, que você dizia. E é muito dele, não é aquela coisa, ele está aplicando isso porque é técnica da nova geração. Não, é dele. Eu costumo falar no Repercuta que é metabolismo. Você pegar as coisas e tornar seu, assim. Exatamente. Eu falo isso também, Tostão, você considerar a possibilidade de aprender com qualquer pessoa em qualquer nível. Assim. Exatamente. Você ganha muito mais. Exato, porque é importante, não estou falando assim, eu nunca fui de copiar ninguém, até porque eu nunca fui de copiar, eu sou horrível copiando. Se você quer me matar, me peça para copiar, toca esse tema aqui igualzinho. Eu vou ser horrível, tocando horrível. Se eu me pedir para copiar alguma coisa, vai ser horrível. Eu sempre gosto de colocar alguma particularidade minha, sabe? Independente de qualquer coisa, eu gosto de colocar alguma coisa. Eu posso até fazer o mesmo formato, eu posso fazer o mesmo tema, seguindo, respeitando forma, tal. Isso aí não é problema, isso aí eu faço tranquilo. Mas eu não sei dizer, vou tirar aqui a mesma expressão que o cara tirou, eu vou copiar a batidinha da caixa, ou a batidinha do... Não vou fazer isso nunca, bicho. Sua assinatura. Porque é natural meu, eu nunca fui de fazer isso. Eu nunca fui de copiar frases de baterista. Eu vejo muito por aí, não tenho nada contra quem faz isso. Eu acho que é maravilhoso. Tem uns caras que fazem isso aí, eu fico assim, caramba, bicho, como é que esse cara consegue copiar um negócio tão difícil? Mas não é minha praia, assim, eu nunca fui de copiar, de procurar tocar igual. Eu sempre procurei, aquilo é daquele jeito, tá, mas deixa eu tocar do meu, assim, respeitando aquilo ali, claro, respeitando a levada, respeitando o groove, respeitando o tempo, mas deixa eu fazer do meu jeito, assim, deixa eu respirar da minha forma, porque eu acho que cada pessoa respira de uma forma, cada pessoa pulsa de uma forma diferente, e eu sempre respeitei muito isso. O próprio ritmo do corpo é natural, é da nossa natureza, né? Então, Tostão, a gente falou do Tostão baterista, produtor, diretor musical. Vamos falar um pouco do Tostão produtor e meio que um instigador da comunidade baterística. Eu estou falando da organização do Recife Tocando Tambor, evento que tu lidera, enfim, que tu capitaneou, né? Como é que surgiu a ideia? Eu falo isso porque eu venho fazendo uma pesquisa nesse ano de 2024, a partir desse ano, trazendo depoimentos de produtores de encontros baterísticos pelo Brasil e estou tendo muita surpresa porque estou descobrindo evento no Brasil todo. Graças a Deus, só faz crescer. E aqui em Recife a gente tem o Recife Tocando Tambor e que tu encabeçou. Então, o Recife Tocando Tambor já começou também sendo um pouco influenciado por outros encontros, né? E os dois que me influenciaram assim, primeiro é um que acontece na Inglaterra, que é o MS Stick, que é
O MS é de esclerose múltipla, porque eles fazem uma coisa que é meu sonho, assim, inclusive, um dia poder fazer o nosso evento também, assim, voltado a ajudar alguma entidade que cuide de alguma coisa ligada à saúde, né? Então, no caso do MS Stickets, que é o recordista mundial, que esse me chamou a atenção, porque eu estava zapeando na internet, quando eu vi aí os caras tinham colocado, na época, acho que era 500 ou fora 700 bateristas tocando juntos, acho que era 500 e alguma coisa, se eu não me engano. Então, e toda a renda do evento deles vai para um órgão que cuida de pessoas com esclerose múltipla. E aquilo ali me mexeu muito comigo, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, aí cheguei no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu vi o 100% batera do baterista Dino Verdade, que também em São Paulo é o recordista aqui do Brasil de quantidade de músicos tocando juntos. E quando eu vi isso, eu disse, caramba, aí eu via todos os dois, né, com aquela quantidade de bateristas tocando, e fiquei na hora, fiquei viajando assim, digo, meu irmão, imagina essa galera tocando os nossos ritmos, né, as nossas... Aí eu disse, caramba, imagina todo mundo tocando, uma quantidade dessa de baterista tocando maracatu, tocando frevo, tocando baião, tocando ciranda, então, deve ser a coisa mais linda. Aí me veio essa vontade de fazer, mas eu digo, é uma coisa muito grande, assim, muito grandiosa. Aí na hora eu disse, quem poderia? Aí pensei em Augusto Silva, que é meu sócio no Recife Tocando Tambor, aí convidei ele na mesma hora disse, vamos, topou na hora que eu falei do projeto, ele disse, vamos. Aí a gente criou o nome e tal, e fizemos já 3 edições, né? Acho que desde 2011 para cá a gente fez 3 edições, estamos estudando fazer a próxima agora, 2025, aqui abrindo em primeira mão para vocês, já estamos estudando data, já estamos conversando com a prefeitura, porque é um projeto que precisa de uma estrutura muito grande. Imagine 100 bateristas, né? Na nossa última edição a gente conseguiu colocar 109 bateristas, contando com os bateristas do palco. Foram 5 no palco e 90 e tantos no 90 e... Foram 109, então foram tocando embaixo das 104 no chão e 5 no palco. Exatamente. E a gente conseguiu esse feito. É um trabalho de maluco, porque quando eu chegava na hora de tocar, eu já estava, meus braços não tinham nem mais força para levantar depois do joelho. Então é um negócio meio de maluco, mas é um negócio que, bicho, deixa a gente tão feliz. Eu cheguei a chorar na primeira edição. Eu olhava para Augusto chorava de lá e eu chorava de cá. Quando todo mundo começou a tocar junto, porque é uma coisa assim, realizadora. E não só realizadora por recorde, por nada, porque tem tanto. É porque quando você junta essas pessoas, você mostra que você começa. Primeiro, você celebra o seu instrumento, que é a bateria, que a gente tem um amor gigante por ele. Segundo, que a gente celebra, a gente faz todas as. No nosso primeiro encontro, tinha um garoto de 8 anos. E tinha um senhor de 60 e... Então você pega várias gerações, você pega bateristas em de várias etapas de vida, de maturidade, do menino que está estudando, do menino que está começando ou que ainda nem aprendeu, até o profissional, está todo mundo junto ali, tocando junto. Bicho, é maravilhoso assim você poder agregar, sabe? Você poder juntar essas pessoas para celebrar seu instrumento. Então foi isso que deixou a gente muito feliz, assim, foi o fato da gente poder juntar tanta gente e ver tantas gerações trocarem ideia. Dali surgiram outros, por exemplo, o Bateras PE. Eu lembro do o Bateras PE surgiu porque os caras participaram do Recife Tocando Tambor, depois se encontraram e disseram, vamos fazer um nosso aqui, fizeram também, maravilhoso. Então, assim, até me ligaram na época, assim, preocupados, se tinha problema de fazer. Eu disse, não, cara, isso aqui, quanto mais gente fizer isso aqui, mais maravilhoso vai ser, porque o que vale aqui é o encontro, é a troca, é você passar... Eu passar o meu conhecimento para o cara aqui do meu lado, o cara do lado passar o conhecimento dele para mim, e todo mundo poder trocar informação, todo mundo poder vivenciar a nossa cultura, né, nossos ritmos, o nosso instrumento. Então, bicho, o Recife Tocando Tambor é uma coisa maravilhosa, assim, dá um trabalho gigantesco de logística, de tudo, assim, mas ele, no final, ele é tão realizador, assim, que a gente sai de lá feliz demais, assim. Né?
sabe? Vale muito, muito a pena. Vale muito a pena você juntar todo mundo, você tá com todo mundo ali, com seus amigos, tantos os profissionais, amadores, estudantes, professores. Bicho, é lindo, é a coisa mais linda do mundo, assim. E se Deus quiser, agora em 2025, a gente vai conseguir o feito de fazer mais uma edição e eu tenho certeza que vai ser mais legal ainda, vai ser mais linda ainda. Vou estar lá também, Por favor. Vou estar por lá. Faço questão. Tostão, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, velho. Uma honra, de que verdade. Que é isso. Episódio comemorativo de 150. Quem veio mais 150 aqui, é viciante, meu irmão. Eu imagino. E é muito bom a gente poder ter esse espaço para falar um pouquinho também das nossas andadas, da nossa correria, né, do nosso dia a dia. E até porque tem uma geração de outros bateras que vão vir aí, que vão passar pelo mesmo que a gente, que vão para a estrada, que já estão indo para a estrada e sabem um pouquinho do que a gente vive, né? É pouco tempo, assim, a gente tem ainda 3 dias para ficar. Mas eu que agradeço, muito feliz pelo convite do Repercuta, de ter esse tempinho para me ouvir, para ouvir minha história. E só agradecer, assim. Só para encerrar, me diz uma coisa que tu queira fazer ainda, que não tenha feito, que esteja em busca. Você já está totalmente realizado. Ou se tu não pensa nisso também, tu só vai fluindo e, enfim. Tem algo que tu queria fazer? Rapaz, uma das coisas, eu tenho algumas coisas assim que ainda penso em fazer, mas uma coisa que ia me deixar muito feliz de poder fazer um dia tem relação com isso que a gente acabou de conversar sobre o Recife Tocando Tambor. É um dia poder fazer o Recife Tocando Tambor, sem precisar cobrar, porque às vezes a gente tem que cobrar nem que seja uma taxa mínima para a gente poder viabilizar, porque quando as edições que a gente fez, a gente cobrava uma taxa, acho que, se eu não me engano, R$30 na época, e aí você tinha direito a uma camisa, uma baqueta, né, do festival todo, tinha um kit, né, que você recebia e tal, e toda a estrutura, né, para você poder participar. E isso não era nada, porque isso não paga nada. Na verdade, assim, a única forma que a gente tem de fazer o festival hoje é com apoio. Né? Então a gente teve apoio do governo do estado, da prefeitura, a gente teve apoio das marcas, que foram muito importantes dentro do evento. E assim, para a gente fazer esse evento hoje novamente, a gente precisa desse apoio. E esse pouco dinheiro que entra é um dinheiro que a gente encaminhava para os custos do evento, assim, para pagar os holds, para pagar um técnico de som, para pagar o cara da luz, para pagar, sabe, uma coisa muito para ficar ali mesmo dentro. Nunca teve fins lucrativos, mas ia ser muito realizador poder fazer esse evento e poder ter um recurso para a gente destinar para um órgão, sabe, desse tipo, né, que cuide sei lá, de crianças com câncer, que cuide, não sei, a gente estudaria alguma ONG, alguma coisa que trabalhe com isso, para a gente destinar isso e não precisar cobrar nada dos bateristas. Isso ia ser uma coisa muito realizadora, assim. É isso, galera. Esse é Tostão Queiroga, nesse que foi mais um episódio do Repercuta Podcast, o 150. É isso aí, chegamos no 150 para a galera que me acompanha. E mais uma vez agradecer a Júnior Eugênio e a Júnior Eugênio Drum Shop por ter cedido um espaço maravilhoso aqui para a gente estar gravando esse episódio. Vou aperrear ele mais vezes agora, né? Quem mandou liberar, agora eu vou aperrear ele sempre, né? E também agradecer ao meu amigo videomaker Iveson Gomes. A gente se vê e se encontra no próximo episódio e se escuta também, né? Para quem está na plataforma, no próximo episódio do Repercuta. Abraço.